Olá pessoal, sou André L. Ribeiro. Hoje eu quero falar com vocês rapidinho sobre um critério que às vezes não é muito levado em consideração na hora da gente priorizar o backlog do produto. Uma variável, né, muito usada é a variável valor, essa é a mais conhecida. Então, dentre os itens, né, que a gente poderia implementar dentro de uma próxima sprint, é comum a gente implementar aquela que traz o maior valor. Claro que cada empresa tem a sua forma diferente de medir valor, pode ser retorno financeiro, pode ser redução de custo, se for uma ONG ou uma organização sem fins lucrativos, pode ser de repente a capacidade de atendimento de um setor da população, mas independente da maneira como a gente mensura, né, valor é uma maneira bem comum aí da gente priorizar, né, definir qual que vai ser aquele item do backlog que vai ser implementado no futuro próximo. Mas essa não é a única forma, né? A gente pode usar, por exemplo, dependências, né, dependências externas, quer dizer, de repente eu vou fazer, deixo de fazer um determinado item, apesar dele ter um valor interessante para a organização, porque de repente ele depende de uma pessoa, de uma equipe, ou às vezes tem alguma ligação com algum outro sistema externo que não vai poder ser modificado nesse mesmo momento. Mas eu queria falar, na verdade, de uma variável que pouca gente dá valor, ou pelo menos não dá o valor devido, que é o risco. Né? Uma forma ou um critério para a gente definir qual item do backlog que será construído no futuro próximo é aquele que vai trazer o maior risco para um determinado projeto ou para um determinado produto. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que me ocorreu bastante inusitado. Deixa eu abrir aqui o meu browser, né, que tem a ver com o Queen, com o filme do Queen. Não sei se vocês vieram, o Bohemian Rhapsody, em que esse ator aqui, que está muito parecido, né, com o Freddie Mercury, o Rami Malek, ele foi selecionado para fazer o filme, e numa entrevista que ele deu, foi interessante ouvir ele dizer que essa cena, que é a cena mais importante do filme, né, que é a cena do Live Aid, que é um show muito importante, aconteceu em 1985 e dá, né, o tom para várias partes ali do filme. Ele disse que essa foi a primeira cena. Na verdade, ele estava meio que em tom de brincadeira, né, dizendo que pode ser que o produtor tenha feito essa cena num primeiro momento, porque ela era a mais importante do filme, e portanto, se não desse liga, né, se ele não representasse bem, se ela não ficasse bem feita, talvez fosse o caso de demiti-lo, digamos assim, entre aspas, não, demiti-lo mesmo, né, como o ator principal do filme, e colocar outro. Então, voltando, né, para aquela nossa ideia ali, havia um risco muito grande de repente aquele ator ele não chegar no desempenho que o diretor ou que o produtor do filme esperava, né? Havia um risco disso acontecer, e a forma que ele fez foi assumindo, né? Claro que não necessariamente ele estava usando Scrum ou um método ágil para gerenciar o filme, mas a gente pode entender que, independente do framework de gestão que estava sendo utilizado, essa abordagem foi usada, né? Pegar aquele item primeiro que poderia trazer o maior risco, né? E a partir dele, depois fazer a gravação das outras cenas, das outras partes do filme. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.